Muito bom dia, presidente. Bom dia às colegas e aos colegas parlamentares que aqui se encontram. Bom dia à imprensa, bom dia ao público que acompanha a sessão aqui pelas galerias. Quero cumprimentar todos e todas. Estamos aqui num retorno, mais um semestre de trabalho. Espero que esse semestre seja um semestre produtivo, um semestre em que nós possamos reafirmar a autonomia do município de Aracaju, reafirmar a autonomia do Poder Legislativo Municipal, reafirmar nossos compromissos com a democracia, não é? Porque juramos respeitar a democracia quando assumimos aqui, reafirmar nosso compromisso com o Estado Democrático de Direito, portanto, investindo nossas ações contra toda tentativa de reversão do Estado Democrático de Direito, contra toda tentativa de instalação de ditadura, contra toda tentativa de desrespeito à soberania nacional. Precisamos cada vez mais reafirmar: o Brasil é um país independente desde 1822, que constrói sua soberania cotidianamente, e toda tentativa de burlar essa soberania tem que ser rechaçada, tem que ser repudiada. E nós esperamos que esse semestre, aqui na Câmara Municipal, seja um semestre de vigilância, para que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que fortalece os princípios democráticos. Quero aproveitar também a oportunidade e desejar boas-vindas ao vereador Marcel, que aqui se encontra conosco. Seja bem-vindo nesse período aí em que temos o afastamento do Rodrigo. Quero desejar a cada um de nós aqui, durante esse semestre, seja cioso do papel que temos a cumprir. E quero, presidente, na manhã de hoje, dar boas-vindas. Estamos começando um semestre legislativo aqui, mas também estamos retomando as aulas na rede pública municipal e retomamos com a notícia, que é a notícia da posse de 175 professores e professoras que foram concursados, passaram no concurso realizado no ano passado, não é? E foram convocados em maio. A convocação a homologação do concurso foi em maio, e agora, no final de julho, eles foram empossados, já estão sendo lotados para assumir as salas de aula, onde estarão cumprindo seu papel. Eu quero, senhor presidente, relembrar aqui uma cobrança que fiz lá no dia 18 de junho, aqui nesta tribuna. Eu dizia: olha, nós temos a convocação de 100 concursados. O concurso foi realizado para 425 vagas. Depois, a administração municipal ampliou de 100 para 175 os convocados, que já foram empossados. Portanto, vejam só, nós temos ainda 250 vagas a serem preenchidas com base no concurso que foi realizado, que era um concurso para 475 vagas. Né? 425 vagas, desculpem. Nós precisamos, portanto, agilizar essa convocação. E por que eu digo agilizar? Porque as escolas continuam carentes de professores. A rede tem crescido, nós temos um nível muito grande de professores contratados, e quero aqui reiterar aquele pedido, que nós tenhamos agilidade. Parabenizo os professores que foram empossados, desejo sucesso no exercício de sua carreira, desejo também muita paciência para enfrentar o cenário, muitas vezes extremamente desafiador, de estar na sala de aula, né? E espero que eles consigam encontrar um cenário mais favorável, que a gente consiga construir um cenário mais favorável. Porém, quero reiterar aqui aquele pedido, aquela solicitação que fiz lá atrás à administração municipal, para agilizar as convocações. 175 empossados, faltam ainda 250 para nós preenchermos as vagas para as quais o concurso público foi realizado. Ademais disso, eu quero aqui também reiterar, e existe um movimento organizado de professores concursados que não estão dentro dessas vagas iniciais, ficam naquela lista de reserva, como a gente diz, e que também têm uma perspectiva, vivem mostrando para todos nós, devem ter tido
reuniões com vários dos colegas parlamentares aqui. Eu mesmo tive a oportunidade de receber comissão representativa desses professores concursados que estão na lista de espera, que criam também uma expectativa de serem chamados, dada a validade do concurso, né? O concurso tem uma validade que permite a criação dessa expectativa. É claro que a gente sabe que a expectativa de direito segura é a das vagas que foram abertas no concurso, que são as 425. Porém, a necessidade da rede coloca também a necessidade de a administração se organizar para, dialogando com os concursados que estão na lista de espera, começar a criar um cronograma de como iremos, até por uma medida de economia administrativa, aproveitar esse concurso para ampliar o número de convocados para o município de Aracaju, para o Magistério Municipal de Aracaju. O movimento, inclusive, é um movimento que se chama Zero a Lista. Eu lembro bem o concurso que eu fiz, já tem 23 anos, faz em outubro 23 anos que tomei posse no município de Aracaju. Nesse concurso, a gente teve a duração de 4 anos e, ao longo do período, nós fomos, de fato, tendo a convocação dos professores que foram aprovados. É isso que estou aqui reivindicando. Esses 250, evidentemente, têm uma necessidade urgente, até porque as vagas já foram reconhecidas. Há uma necessidade também de um estudo técnico, e eu quero aqui aproveitar a oportunidade para também cobrar celeridade. Eu sei que foi formado um grupo de trabalho para analisar a real necessidade da rede, né? E com base nessa real necessidade, inclusive, se necessário, haver um encaminhamento por parte do Poder Executivo para esta casa, para a criação de novos cargos. Afinal de contas, a rede cresceu, afinal de contas, a demanda por matrícula é muito grande, sobretudo na educação infantil, que é de responsabilidade precípua do município, e nós também estamos aguardando aqui o resultado desses estudos técnicos, para que a administração municipal possa também ampliar o número de cargos existentes no Magistério Municipal de Aracaju. É uma necessidade também imposta pela realidade. E, com isso, poder, evidentemente, ampliar a convocação e garantir que os aprovados no concurso, aqueles que participaram do certame, possam ter a sua convocação e a sua posse asseguradas. Eu quero aproveitar para dizer, se os senhores forem observar e conversar com os professores que foram aprovados no concurso, estão tomando posse, o relato é sempre um relato de muita satisfação. Muitas vezes são pessoas que fizeram um sacrifício imenso para conseguir ter acesso à universidade. Muitas vezes é o primeiro caso de pessoa da família com acesso ao nível superior. E esse concurso vira, evidentemente, uma grande expectativa, não é? Uma grande expectativa. A gente sabe que a carreira do magistério está muito... não tem elementos de atratividade, mas ainda é uma carreira procurada, porque nós ainda continuamos apostando que a educação é o caminho mais adequado para transformar a sociedade. É verdade que há estudos que mostram que, diante do desestímulo à nossa profissão, há uma perspectiva de, num curto espaço de tempo, termos uma demanda gigantesca por professores, porque hoje as pessoas, diante do desafio que é educar e diante da valorização profissional do educador, terminam pesando e procuram outros caminhos. Mas ainda há muita gente apostando na educação como profissão. E eu quero parabenizar esses colegas que tomam posse, esses colegas que estão chegando nas escolas, desejar a eles sucesso, desejar a eles disposição para a luta, para garantir que a nossa profissão seja valorizada no que diz respeito não apenas ao salário, claro, ao salário também, talvez principalmente, talvez não, seguramente principalmente, porque o trabalhador vive do seu salário, mas não é só o salário, são as condições de trabalho, são as condições de carreira, é também a preocupação com a nossa formação inicial e continuada, tudo isso dentro do aspecto da valorização. Então, sucesso aos colegas que tomam posse. Reitero aqui o pedido para que a administração municipal agilize a convocação dos demais 250 classificados nessa lista inicial e tome as medidas necessárias para que a gente possa convocar os demais aprovados no concurso
porque a realidade da rede municipal é de muita necessidade. Hoje tem escolas que funcionam praticamente com professores contratados, que também desempenham um trabalho importante na rede, mas que terminam sendo desprestigiados no exercício da sua missão. E por que desprestigiados? Porque terminam não tendo acesso a direitos que nós, professores do quadro efetivo, temos. E aí fica uma situação profundamente angustiante. No mesmo local de trabalho, desempenhando as mesmas funções, você tem profissionais com tratamento diferenciado. Isso realmente é uma medida de injustiça. Como se corrige isso? Realizando concurso, garantindo que as pessoas acessem a carreira e possam partilhar de forma justa dos direitos assegurados à carreira do magistério. Cada vez mais desprestigiados esses direitos, mas nós insistimos na luta e continuamos apostando que esse cenário irá mudar. Portanto, presidente, viva a democracia, viva o poder legislativo, viva o poder executivo, viva o poder judiciário, viva a soberania nacional. Os poderes incorrem em problemas, muitas vezes, mas nós não podemos entender que a solução dos problemas numa democracia é afrontando os poderes, é achando que se está acima, por qualquer condição, condição econômica, condição social, condição política. Ninguém pode se achar acima da lei, ninguém pode se achar superior aos outros por essa condição. Então, no Estado democrático de direito, todos estão subsumidos aos ditames da legislação. Nós podemos questionar a legislação, nós podemos modificar a legislação, nós podemos criticar decisões do judiciário, mas nós temos que cumprir e respeitar. E se não cumprir e respeitar, tem que se submeter às consequências. Acho que nós temos que entender essa quadra da história do Brasil como uma quadra de aprendizagem, para nós, inclusive, sabermos aqueles que, de fato, usam o exercício do poder para trabalhar em defesa do Estado Democrático de Direito e aqueles que apostam no ataque permanente ao Estado Democrático de Direito. Viva a democracia, viva a educação, que é um dos instrumentos necessários para a garantia da democracia, não sem razão, vereador Camilo. Toda vez que uma ditadura se instala, trata logo de se imiscuir nos meios das escolas, de caçar professores. Toda vez que alguém quer subverter a ordem democrática, procura cessear o direito do livre exercício da docência nas universidades, nas escolas de educação básica. Porque, todos nós sabemos, a educação é instrumento de libertação de um povo. A educação é instrumento de formação crítica para o exercício da cidadania. Aliás, como diz a Constituição, a Constituição, eu inclusive denuncio muitas vezes o seguinte: a Constituição diz que a nossa república se sustenta em alguns pilares. O primeiro deles é a cidadania. E, mais na frente, a Constituição diz que é tarefa da educação preparar para o exercício da cidadania. Então, a educação e os educadores são aqueles que formam para o exercício da cidadania, que é o pilar primeiro da nossa república. Então, viva a educação, viva a democracia, viva o povo brasileiro. Era isso, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, venho à tribuna para discutir essa iniciativa parlamentar, porque foi, quando ela veio a votação aqui da primeira vez, dialoguei com o vereador autor sobre o conteúdo, e se vocês lembrarem bem, era um conteúdo que dirigia a criação da frente para coisas que não tinham nenhum fundamento do ponto de vista de um projeto legislativo. O vereador aqueceu e apresenta agora esse substitutivo. E eu venho agora fazer a discussão deste substitutivo, para dizer o seguinte: primeiro, o substitutivo, ele fala em valores tradicionais e da família. Primeiro é preciso entender o seguinte: o substitutivo, ele abre a possibilidade dos parlamentares que quiserem aderirem à frente, desde que tenham essa identidade com os valores tradicionais e da família. A grande pergunta é:
Que valores tradicionais são esses? Que família é essa? Família não é um conceito único. Hoje não, há muito tempo, a sociologia, a antropologia vem nos ensinando como a humanidade foi, ao longo de sua história, modificando a concepção de família. Um projeto dessa natureza, se a gente faz a comparação do substitutivo com o projeto original, devia explicitar qual é a concepção de família e devia explicitar que valores tradicionais são esses. Porque quais são os valores tradicionais que o vereador tem que concordar para aderir à frente parlamentar? Essa pergunta eu me faço. Eles não estão explícitos aí. Porque o que pode ser tradicional para o vereador, o autor do projeto, que é o vereador Lúcio Flávio, pode não ser tradicional para mim. O que é para mim pode não ser para ele. Que valores são esses? Bem, eu respeito muito, como eu já disse aqui diversas vezes, sou cristão. E como cristão tem alguns valores que estão muito enraizados em mim e que podem ser considerados tradicionais, que podem não servir para uns, podem servir para outros. Agora, eu não concordo com determinados valores tradicionais que são de fachada. Não estou dizendo que é isso que o vereador está colocando. Mas, vereador, Vossa Excelência há de concordar comigo que há muita gente defendendo, e de novo, quero, antes de dizer que não é sobre Vossa Excelência estou falando, mas de muita gente conhecida, que ocupa os espaços públicos para defender valores tradicionais, daqui a pouco estão presos, porque estão estuprando menores, porque estão se viciando pessoas, porque estão participando de coisas ilícitas. Então, falar de valores tradicionais, é preciso que se diga quais são esses valores. Porque a expressão sozinha, ela, para mim, pelo menos, para mim, ela não pode dizer muita coisa. Porque por trás da expressão valores tradicionais, muitas vezes se escondem coisas escusas. Repito, não estou dizendo que é isso que o vereador Flávio, pelo que conheço, tenho certeza que não se trata disso. Vossa Excelência, até onde eu conheço pouco, mas sei que não é dos que corroboram com essa fachada, mas Vossa Excelência conhece. Ainda ontem estavam sendo noticiados com gente que prega a religiosidade, que vai para a frente dos púlpitos religiosos defender os valores cristãos, e a prática é completamente adversa. Então, quando nós falamos de valores, nós queremos saber que valores são esses. E quando falamos de família também. Porque, por exemplo, que família é essa? É a tradicional família brasileira? O que é a tradicional família brasileira? Pai, mãe e filhos? Eu dou aula a crianças oriundas de vários tipos de família. Então, para aderir a uma frente e se identificar com os valores tradicionais da família, eu tenho que saber qual é o conceito de família que essa frente está adotando e que valores tradicionais são esses. Ademais, quando nós vamos ver os objetivos e fazemos uma análise comparativa, nós vamos ver que ela está afinada com uma série de outras iniciativas parlamentares que são eivadas de uma concepção. Perfeito. Aí os vereadores que concordam com ela vão votar favorável, vão aderir, e eu já vou dizer, não votarei favorável e não estarei participando desta frente parlamentar, porque não acredito. Eu respeito, evidentemente, as posições diversas. Parlamento é para isso. Porque eu acredito que os ensinamentos, por exemplo, do Cristo, que eu já falei aqui hoje, nos faz compreender, inclusive, uma elasticidade para até o conceito de família, que pregou o amor, que pregou o respeito ao outro, a tolerância. Esses valores cristãos que são apegados à discriminação não me contemplam. Então, não sei se são eles que estão colocados aqui, nem estou dizendo que são, mas como não está dito, eu fico aqui a me perguntar, que valores são esses? Porque se for o valor, por exemplo, de nós entendermos como família apenas a família conjugal, eu digo que não. 2 homens hoje, pela legislação brasileira,
formam família. 2 mulheres hoje, pela legislação brasileira, podem formar família. E, por mais que alguém goste menos disso, é assim que o Estado brasileiro protege. Então, eu tenho que saber qual é a concepção de família. Eu tenho alunos que a família, muitas vezes, é a mãe sozinha, que cria com muita dificuldade, né, os seus filhos. E nós temos que entender aquilo como família. Às vezes é mãe solteira, às vezes é mãe que foi abandonada. Eu vejo aqui muitos colegas defendendo, e me somo a eles, que defendem as mães atípicas. As mães atípicas, muitas vezes, não são atípicas apenas porque cuidam de crianças e de adolescentes com algum tipo de deficiência. Elas são atípicas, inclusive, porque são abandonadas pelos maridos, pelo Estado, e têm que se virar sozinhas. Para mim, elas constituem família, não é? Então, nós precisamos entender o alcance do conceito de família. Como? Comparando, veja bem, o projeto inicial que nós tivemos aqui, com esse substitutivo, e comparando esse substitutivo com outros projetos de mesma natureza para a criação das frentes, eu quero dizer que eu não concordo. E não concordando, peço vênia para que respeitem a minha posição. Não concordando, não votarei a favor, respeitando os votos favoráveis. E se a frente parlamentar for criada, vereador Lúcio, já peço a vênia, não participarei dela, por conta de uma diametral oposição de concepções que nós temos. Talvez tenhamos identidade em algumas delas, mas muitas, pelo que nós vemos aqui no debate, eu não concordo. Então, não estarei a serviço de ideias para as quais não fui eleito, porque eu quero dizer que o eleitorado que me carimbou ali na urna e me trouxe até aqui, o fez acreditando na defesa, por exemplo, dos direitos reprodutivos das mulheres, tão atacados. Tão atacados. Porque a gente fala muito de direito das mulheres e defesa da mulher e se limita a falar da violência. Eu via muito isso em outros momentos de participação nos poderes legislativos. Se limita a falar da violência, e quando fala da violência, normalmente fala da violência física. Esquece os outros tipos de violência que a mulher sofre, e, inclusive, a violência em relação aos seus direitos reprodutivos. Nós precisamos discutir melhor isso. E o poder instituído, diferente das religiões, que podem, através de suas crenças, através dos seus valores religiosos, podem estabelecer critérios. E aí vão lá para a igreja, aquela igreja, as pessoas se identificam com aqueles valores. Mas o poder público, ele tem que estar aberto para outras concepções. E é em nome dessa abertura que eu me manifesto aqui a respeito desse projeto e espero que a gente reflita sobre o papel que tem a Câmara Municipal na regulação. Muitas vezes nós estamos tentando entrar muito na regulação da vida íntima das pessoas. Esse não é o papel do Estado. A vida íntima das pessoas é de foro íntimo. E a gente tem que procurar preservar, senão a gente vira ditadura. Quando começam a dizer como é que eu devo me comportar na minha vida particular, isso vira Estado teocrático. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Os meus valores religiosos não podem se sobrepor aos valores de cidadania, quando eu estou falando de Estado. Dentro da igreja pode, lá na igreja pode. Porque eu vou para lá se eu quiser. Mas o Estado, ele tem que ter uma outra abrangência. Era isso.